Agora sim, boa noite. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bem, vamos começar hoje. Provavelmente hoje não vai faltar força, não vai faltar luz, combinado? Como na última vez, tá? Muito bem. Nós vamos dar uma olhada hoje no capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 8, pelo menos esses capítulos, né? Se der tempo a gente avança mais um pouquinho, que pega o segundo bloco daquela divisão que nós fizemos da carta de São Paulo aos Romanos. Então, no encontro passado, nós vimos o primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 4. Nos vídeos que nós divulgamos, então, dividimos aquele encontro em dois vídeos, né? E colocamos semana passada. Esse encontro aqui provavelmente também será dividido em dois vídeos, tá? Provavelmente. Se não, 4 vídeos, se for necessário. Muito bem. O segundo bloco, então, ele vai ser marcado por essa ideia que colocamos aqui, tá? A ideia de que a experiência de Deus manifestada em Jesus na história do povo de Deus faz com que Deus crie em Cristo uma nova humanidade. E aí, então, esse paralelo é clássico na literatura paulina, onde o velho Adão, ele representa a humanidade decadente, a humanidade que peca, a humanidade que pisa na bola, a humanidade que se afasta de Deus. E Jesus, ele representa um novo Adão, uma nova humanidade, a humanidade nascida em Cristo, banhados em Cristo. Somos uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que uma realidade nova apareceu. Claro, isso é Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando então nós contemplamos aí, o capítulo 5, então, ele vai marcar isso aqui, então, ó. Deixa eu centralizando aqui. Isso, ó. Ficou bonitinho. Muito bem. E aí, então, o capítulo 5. O capítulo 5, então, ele vai entrar fortemente. Então, lembrar, os 4 primeiros capítulos, eles elaboram mais ou menos todos os temas da carta inteira, que são aqueles mesmos temas que foram trabalhados na carta de São Paulo aos Gálatas. Só que lá em Gálatas deu confusão, né? Então aqui dá solução. Então, se lá foi confusão, aqui é solução, tá? E aí, então, um dos conceitos chaves da fé cristã, trabalhado por Paulo, trabalhado também pela literatura joanina, pela literatura dos evangelhos, tá? É o tema da justificação. E aí lembrar o seguinte, o pecado fez com que nós estivéssemos imbuídos na injustiça, no pecado. E nós, por nós mesmos, não temos condição de nos justificarmos. Nós não temos como ser justos, a não ser se Deus intervir entre nós. Quando ele vem e ele faz a sua intervenção entre nós, ele mesmo é que vai nos tornar justos. Não? Então, a justificação, ela é realizada por meio de Jesus Cristo. É ele que torna a gente justo. Aí já falamos várias vezes aquela questão, né? O que nós merecemos? Nós não merecemos. Nós somos... aqui é o tema do imerecimento. Nós não merecemos ser salvos. Mas a salvação nos é dada por graça. E nós acessamos a graça mediante a fé em Jesus Cristo, certo? Que foi enviado por Deus. E é Ele, Deus da vida, em Jesus, que nos torna justo e nos abre as portas para a salvação. Então, nesse esquema aqui, olha, nós temos o esquema aqui do Adão, né? Nós temos o Adão, a humanidade, né? E o que acontece? O pecado faz com que nós somos sujeitados à escravidão. Nos tornamos escravos. E aí o que acontece? Nós somos julgados. O pecado e a escravidão nos leva à morte.
nos leva à morte. E assim, ao nos levar à morte, né, então encerra a nossa existência. No entanto, o que acontece? Vamos deixar essa humanidade decadente em pecado e pela fé, fidelidade, então, pela fé, fidelidade, pela fé em Jesus, o novo Adão, pela fé e a obediência a esse Deus, nós acessamos o quê? O amor e a vida. Se aqui o acesso é a morte, em Jesus o acesso é a vida. Então, o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos vai trabalhar, então, neste sentido. Então, vamos lá. Olha como ele começa. Capítulo 5, versículo 1. Assim somos justificados pela fé. Então, o tema da justificação. Isso já foi levantado já nos 4 primeiros capítulos, tá? Mas então aqui agora ele começa a destrinchar essa temática, tá? Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só isso. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a fidelidade. Fidelidade comprovada. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Entendeu? A esperança não engana. Não se engana. Pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, lembra, esse é o tema do jubileu deste ano, tá? A esperança não engana, não se engana. De fato, quando ainda éramos fracos, então, quando ainda éramos dominados pelo pecado, o velho Adão, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém com coragem de morrer por um homem de bem. Então, morrer por uma pessoa boa, pular na frente, alguém dá um tiro, é uma pessoa boa, pular na frente dela, dificilmente a gente vai achar alguém assim, que pula na frente de uma pessoa boa. Mas Deus demonstra seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo pula na nossa frente mesmo a gente não merecendo. Cristo pula na nossa frente mesmo a gente merecendo chibata. Entendeu? E ele leva a chibata no nosso lugar. Ele leva o tiro no nosso lugar. Então, dificilmente a gente encontra alguém que morra por alguém bom. Jesus morreu por gente ruim, como Demétrios. Acho que o exemplo você entendeu, né? Então, cada um põe na sua gaveta. Combinado? Aí. Isso. E olha que bonito o versículo 9. Assim, tornados justos pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então veja, se quando a gente estava lascado no pecado, na escravidão, ele veio ao nosso socorro, imagine agora que fomos reconciliados com ele. Agora a gente é da turma, agora a gente é da patota de Jesus. Então, mas agora ele estará conosco. Certo? E aí, olha, a questão da morte para a vida, tá? Olha, versículo 12, dá uma olhada aí, ó. Assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, e com o pecado veio a morte, então veio bem a temática, né? A morte. Assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado é de toda a humanidade. O pecado é de toda a humanidade. Tá? E por isso todos os homens morrem, tá? De fato, já antes da lei existiu o pecado no mundo.
Lembra aquela história de que a lei só veio no tempo de Moisés? Antes do tempo de Moisés não existia a lei, mas o pecado já existia. O pecado já existia. Embora o pecado não possa ser levado em conta quando não existe lei. Ora, a morte reinou de Adão até Moisés, porque é no tempo de Moisés que vem a lei. Então, até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, cometendo uma transgressão igual à de Adão, o qual é figura daquele que devia vir. Adão é figura de Jesus, é uma prefiguração. Só que Adão deveria tender ao bem, acabou tendendo ao mal. Só que Cristo vem totalmente na tendência do bem, porque ele é o bem que o Pai derrama sobre todos nós. E aí vai vir esse conceito do derramamento, tá? O dom da graça, porém, não é como a falta. Se todos morreram devido à falta de um só, muito mais abundantemente se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Então, por ele vem o amor e a vida. Então, o capítulo 5 vai pegando esta, como diz os jovens, esta vibe. Vai pegando essa vibe, tá? No versículo 16, também não acontece com o dom da graça como aconteceu com o pecado. De um só que pecou, a partir do pecado de um só, o julgamento levou à condenação. Ao passo que, ao partir de numerosas faltas, o dom da graça levou à justificação. Porque se através de um homem reinou a morte por causa da falta de um só, com muito mais razão reinarão na vida aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça por meio de um só, Jesus Cristo. E aí a conclusão, portanto, assim como pela falta de um só resultou a condenação para todos os homens, do mesmo modo, foi pela justiça de um só que resultou para todos os homens a justificação que dá a vida. E aí ele vai reinsistir, tá? Esse é um método hebreu, tá? O hebreu ele vai repetindo a ideia, repetindo a ideia, repetindo a ideia, até que a gente fala, chega, já entendi. E quando a gente fala isso, o judeu fala, então eu vou repetir só mais uma vez. Aí começa de novo, tá? Então esse é o método judaico, o método da repetição, de bater na mesma tecla, Então a mãe e o pai faziam isso com a criança no seu período catequético judaico. Quando a criança ia para a sinagoga, os rabinos insistiam, reinsistiam, e eles tinham que decorar. Ah, já decorei, então fala para mim tudo. Aí tem que fazer tudo de novo, certo? Então leia mais um pouco, decora mais. Então, essa insistência é o método judaico. É o método judaico, tá? E Paulo aqui é um mestre judeu, seguidor de Jesus, que está insistindo e reinsistindo as mesmas ideias. E aqui, então, ele vai novamente reinsistir, olha. Assim como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, do mesmo modo, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. A lei sobreveio para dar plena consciência da falta. Com a lei, a gente percebe que a gente não está seguindo a lei. Então, quando Moisés manda a lei, não matarás. Aí o meu vizinho matou. Não matarás. Aí tem lá uma joaninha, vou lá e pá, mato a joaninha. Será que ela não fez nada para mim? E aí eu vou percebendo que eu já estou acostumado com o ciclo de morte. Nós estamos conversando aqui, aí tem lá um besourinho que não está fazendo nada com a gente, e pá. E a gente continua conversando como se nada tivesse acontecendo. A gente acha que a nossa vida é mais importante que o resto de todas as vidas, né? Então aí Paulo está mostrando, olha, vem a lei não matarás. Aí eu percebo, nossa, estamos matando. Nossa, nós matamos.
nós provocamos a morte. Então a lei faz com que nós tomemos consciência da nossa transgressão, da nossa desobediência. E com isso, nós somos dominados pelo pecado, tomamos consciência da nossa escravidão, que nos levou à morte. Então Paulo continua batendo na mesma tecla. Ele para por aí? Não. Mas onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Se você quiser pegar assim, na tradução latina, que vem mais da Vulgata ali, sabe? Vai estar desse jeito assim, olha. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é? Tá aí assim? Olha lá, tá vendo? Tem uma Bíblia ali que tá desse jeito. Vocês pensam o quê? Frei Demétrios é cultura. Isso mesmo. Mas é isso. Para que assim como o pecado havia reinado através da morte, do mesmo modo a graça reine através da justiça, justificação, através da justiça para a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Esse é o capítulo 5. Então vocês veem, com este joguinho de palavras, a leitura da carta de São Paulo fica clara. Esse capítulo, ele é considerado um capítulo difícil, tá? No mundo católico. É considerado um capítulo difícil. Mas com a chave de leitura, tão simples como essa chave de leitura, a gente entende o que Paulo está nos dizendo. E esses conceitos são fundamentais na fé cristã. Em particular, na fé cristã católica. Isso aqui tem um baita de um cheiro de catolicismo, assim que, né, impregna, né, as nossas vidas e as nossas narinas. Então, é algo bem católico.